Pessoal, vamos lá para o bloco 4 agora, tratando de um tema que eu tenho certeza que interessa muito a todas e todos vocês, os honorários advocatícios, os honorários sucumbenciais. Nós temos uma previsão do artigo 85, muito importante para os advogados previdenciaristas, um artigo que ainda está em construção, eu diria assim, um artigo que ainda exige muita atenção dos advogados, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, para que haja uma construção mais favorável possível aí aos advogados atuantes, às advogadas atuantes em defesa dos segurados da Previdência Social. Ele vai estabelecer então o caráter alimentar dos honorários advocatícios e determinar que não haja possibilidade de compensação de honorários como acontecia por uma sedimentação, especialmente lá do artigo 21 do Código de Processo Civil de 73. Então nós temos uma redação aqui muito importante, até diria assim generosa, né, ao advogado, porque de uma maneira legítima estabelece a impossibilidade de compensação dos honorários em razão do caráter alimentar. O parágrafo 14 do artigo 85 vai dizer que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, né? Então, todo momento que a gente identificar situações em que os honorários sucumbenciais eles estão sendo tratados de uma maneira inadequada, até em algumas circunstâncias pejorativas, né, nós podemos invocar o artigo 85, parágrafo 14º, dispositivo em nome da não compensação dos honorários. E ali no artigo 85 nós também temos o parágrafo 11, né, que ele vai estabelecer os honorários recursais. São os honorários de ofício, justamente pela possibilidade do INSS recorrer às instâncias superiores e perder o recurso, né? Então vem sendo interpretado restritivamente, é verdade o parágrafo 11, no sentido de que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, né? Mas é o artigo aqui que o advogado tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, justamente porque o INSS pode recorrer, muitas vezes sem qualquer legitimidade, muitas vezes recorrendo contra precedentes obrigatórios, e isso pode determinar que haja uma majoração do percentual de honorários de 10% para até o limite de 20%. Também, quando há essa fixação de honorários em esfera recursal, um cuidado que tem que se ter é que entendemos que não há razão para os honorários eles se limitarem à prolação da sentença, se o próprio INSS que recorre e vai determinar o prosseguimento do feito por um período mais longo, né? Então a gente defende, nesse caso, uma releitura da súmula 111 para que nas ações previdenciárias as parcelas vencidas elas não sejam limitadas à sentença, mas estejam limitadas ao trânsito de julgado, quando realmente é o INSS que recorre e há uma demora na prestação de jurisdição, ainda mais quando essa demora ela vira aí complementada com uma decisão que negue, né, o recurso produzido pelo INSS. O enunciado 7 do Conselho da Justiça Federal vai dizer ainda que a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária por si só, pela parte do segurado, então, não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 85, parágrafo 11. Então são temas aqui envolvendo os honorários sucumbenciais. A lógica, então, é dos honorários sucumbenciais ex officio de buscar uma punição, entre aspas, para quem recorre, independentemente se há contrarrazões de apelação, justamente para que, se a sentença for mantida contrária aos interesses do segurado, haja uma majoração da condenação. Cuidado que a gente tem que ter na prática é o seguinte: se o advogado ele pediu a tutela provisória, essa tutela foi concedida no início do processo, muitos casos assim por benefício por incapacidade, lá no final o valor de principal vai ser pequeno e o valor dos honorários pode até ser maior, né, porque ele vai pegar uma base de cálculo que envolva todo o processo. Mas é importante que isso fique consignado, que isso conste no dispositivo da sentença, que os honorários sucumbenciais, que os honorários da advocacia são devidos em 10%
das parcelas vencidas até a aprovação da sentença do acórdão, né? Aqui incluídas aquelas antecipadas por força de tutela provisória. Por quê? Porque eu não posso determinar que uma compensação de valor de principal, que valor antecipado a título de tutela provisória, seja determinado para diminuir ou mesmo limitar o valor dos honorários sucumbenciais. Fica aqui, me parece, um registro que seja muito importante, né? Até porque a gente sabe que, eventualmente, né, acontecem muitos desses cenários aí de compensação de principal que se chegue nos valores de honorários. Por exemplo, quando o processo dura 3 anos, o valor de principal ficaram 1 ou 2 meses em aberto. Imaginemos que eram 2 meses aberto, hoje próximo do teto do INSS, né, R$12 mil. R$12 mil, a base de honorários é 10% sobre isso? 10% sobre R$2 mil seria R$1.200. Não, a base de honorários é 10% sobre todo o proveito econômico durante a tramitação do processo, inclusive aquelas parcelas antecipadas a título de tutela provisória. Compreenderam? Então o valor realmente dos honorários vai ser muito maior, e é porque envolve realmente o trabalho todo ele feito durante o processo. A gente sabe que em muitas das causas, também nas minhas causas, a gente deixa para cobrar, muitas vezes o advogado deixa para cobrar o cliente no final, né? E lá no final pode ser que a base de cálculo dos honorários realmente seja maior do que a do cliente, do segurado, porque o segurado já veio recebendo durante o processo aquele valor, né? Lembrar ainda, à luz do artigo 85, parágrafo 14º, que nós estamos falando aqui de honorários sucumbenciais, a gente não está falando aqui de honorários contratuais, tá? A gente está falando aqui dos honorários estabelecidos pelo magistrado como ônus sucumbenciais, junto com as custas, junto com toda essa parte de júri e correção monetária, para que o INSS pague em nome de perder o processo, né? E dentre outros dispositivos ali do artigo 85 tem um bastante interessante, que é o parágrafo 18, que vai justamente dizer que os honorários sucumbenciais, se eles não forem trazidos da fase de conhecimento, se eles não forem abordados na fase de conhecimento, não devem ser em execução, mas devem ser em ação autônoma. Autoriza então o advogado a entrar com ação autônoma para o chamado arbitramento, né, dos honorários. E, sem dúvida nenhuma, os honorários passaram a favorecer também a Fazenda Pública, a própria Advocacia Geral da União, conforme a disciplina do artigo 85, parágrafo 19º. Vejam que realmente é um artigo bastante grande, 19 parágrafos, em que é feito o estudo todo desses elementos envolvendo a concessão dos honorários sucumbenciais, né? E no âmbito previdenciário, então, nós temos como muito importante, né, esses dispositivos que vinculam, evidentemente, a execução do julgado, aqueles limites, né, da condenação de honorários estabelecidos pelo magistrado. Que o magistrado estabeleceu vai ser objeto de execução, salvo se não cumprido à risca um dos artigos do artigo 85, que pode ser objeto de ação rescisória, com base lá no artigo 966, inciso 5º, com base em violação de norma jurídica, né, de violação de lei, pode ser eventualmente objeto de ação rescisória. Os honorários do juizado é um pouquinho diferente, né? Não são devidos no primeiro grau, a não ser quando o INSS recorre, perde também no segundo grau de jurisdição. Então, muitas vezes nós vamos ter demandas nos juizados federais que não vão ter os honorários, mas em sede de procedimento comum nós devemos ter essa condenação de honorários por parte do INSS, e uma condenação que não pode, evidentemente, ser em valores irrisórios, uma condenação que deve ser, sempre que possível, auferida sobre o valor da condenação. Em alguns casos previdenciários em que não há essa base de condenação, como, por exemplo, a ação de conversão de benefício previdenciário em acidentário, conversão do B31 e B91, aí pode ser fixado um percentual de 10% sobre o valor da causa, razão pela qual o valor da causa deve ser considerado não em valor tão baixo assim, porque pode até ser objeto de estabelecimento para a fixação dos honorários, como também pode ser para a fixação da multa
punitiva da multa de litigância de má-fé a ser aplicada à parte contrária.